Então vamos lá, capítulo 13, convocação familiar. Então aí a gente, na sequência, né, daquele episódio lá, né, que eles foram lá na instituição, né, que o tal do Jorge estava internado lá, eles conseguem fazer as duas, né, a mulher do Saldanha, a mãe do Jorge e a esposa do Jorge, né, recobrar lá a consciência. Aí eles vão até a casa de volta, né, a casa da Margarida. Sim. Que é a casa né, no local é onde ela mora, junto com o pai, que é o objeto do ódio, né, do Saldanha pelo julgamento que ele acha injusto, né, que o juiz fez do filho dele, que resultou toda a tragédia familiar, né. Uhum. Aí eles chegam lá na residência. Aí ele é colocado assim que o magistrado residia com os parentes na ala central do vasto edifício de que Gabriel e a esposa usavam pequena dependência. Então, Gabriel, que era o marido da Margarida, né? Uhum. E a Margarida, que era a filha dele. É possível, informou o nosso instrutor, promovemos benéfica reunião convocando alguns encarnados a possível ajuste. O juiz certamente dispõe de alguma peça em que possamos permanecer congregados por alguns minutos. Então, o intuito ali é de tentar reunir todos os vamos dizer assim, os participantes, né, de toda essa... Os envolvidos. Aí vem aí a primeira questão já logo de início, né? Porque o sono do juiz não poderia ser tão calmo quanto desejaria. Quer ir, Leonel? À noite, bom, continua aqui, né? A noite a noite é propícia, prosseguiu o instrutor, prestativo e simples. E atravessando os primeiros minutos da madrugada, entramos respeitosos, mas confesso que o sono do magistrado não poderia ser tão calmo quanto desejaria em virtude do grande número de entidades sofredoras que lhes batiam à porta, as portas internas. Alguns rogavam socorro em altos brados, a maioria reclamava justiça. É isso aí. Dispunhamos a visitar os aposentos particulares do dono da casa, quando o rapaz encarnado nos surge à frente, cauteloso, deslocando-se a caminho do pavimento inferior. Saldanha tocou de leve o braço de Guba e notificou: esse Alencar, irmão de Margarida, perseguidor de minha neta. Vejamo-los, exclamou o interpelado, alterando-nos a direção. Seguimos o jovem que nem de longe conseguia registrar-nos a presença e observamos que, após descer alguns degraus, se postava a entrada de compartimento modesto, tentando forçá-la. Em torno, inalava-se-lhe o hálito viciado, percebendo-se que o jovem procedia de grandes bebedeiras, né? Uhum. Todas as noites, comentou Saldanha, preocupado, procura abusar da nossa pobre menina. Não tem o mínimo respeito a si mesmo. Reparando a residência de Lia, entende os processos de perseguição que com ameaças diversas e agredindo, e acredito que,
se ainda não atingiu os fins indignos para os quais se orienta, é porque permaneço a postos, agindo na defesa com brutalidade que me é característico. Aí a gente vê o porquê que o sono do magistrado realmente não era lá essas coisas, né? Não tinha jeito, né? Ele estava todo carregado, né? Porque além que ele fala aqui, além de grande número de entidades sofredoras que lhe batiam as portas internas, algumas rogavam socorro em altos brados, a maioria reclamava justiça, ou seja, muito provavelmente outras vítimas, né, de situações de processos judiciais que ele, vamos dizer assim, fez de cego, né, para a justiça e acabou condenando outras pessoas aí inocentes, né? Injustamente, né? Então, fora isso, ele era um cara meio safado, né? Vamos dizer assim. Porque além disso, o próprio filho, você vê, o próprio filho alcoólatra, tentando abusar da neta do Saldanha, que havia sido acolhida ali como uma empregada, né, na verdade. E aí ele fala que, assim, reparando a resistência de Lia, entende os processos de perseguição com ameaças diversas. E acredito que se ainda não atingiu os fins indignos para os quais se orienta, é porque permaneço a posto. Ou seja, a menina ia resistir às investidas dele, do rapaz, que era filho do magistrado, né? Sim. E ele, pelo visto, ameaçava, né? Então estava ali ameaçando qualquer coisa para ela e ela resistindo aos tentames aí. Então, realmente... Era um ambiente totalmente viciado, né? Um ambiente completamente conturbado. Realmente ninguém iria ter um sono reparador mesmo nessa casa aí. O tal do Alencar talvez desmaiasse de tanto álcool, né? Mas fora isso... Pois é. E uma coisa que a gente vê tão comum hoje em dia, parece que não mudou grande coisa. Exatamente. Juízes condenando inocentes, tem um monte. E assédio também, nem se fala. Aí logo em seguida vem a segunda questão, né? Alencar, irmão de Margarida, se revela possuído de forças degradantes, sendo preciso a colaboração enérgica para ajudá-lo a buscar a higiene mental. Como isso ocorre? Bom, ele continua aí, né? Notamos admirados o tom de humildade que transparecia das palavras do vigoroso verdugo, que é o Saldanha. Né? Saldanha ressurgia visceralmente transfigurado. A consideração que dispensava a Gúbio dava-nos conhecimento da súbita transformação que nele se operava. O Gúbio ganhou o cara. Mostrava compreensão e doçura nos gestos reverentes. Ouvindo o nosso orientador, sem qualquer alarde de superioridade, concordou. Efetivamente, Saldanha, esse rapaz se revela possuído de forças degradantes e precisa colaboração enérgica que o auxilie a buscar higiene mental. Em seguida, atentamente, ministrou-lhe passes magnéticos nos órgãos visuais. Escoados alguns minutos, Alencar retirou-se ao cambaleante para a câmara de dormir. Câmara de dormir é ótimo, hein? Também conhecido como quarto, né? De pálpebras semicerradas, acreditando Saldanha que alguma enfermidade inofensiva por alguns dias, a partir daquela hora, o ajudaria a meditar os deveres do homem de bem. Quer dizer, como é que aconteceu? O Gúbio deu uma energizada nele. E ele foi para o quarto, mas ele não foi puro não, né? Aqui ele dá a entender que o Gúbio aplicou algum passe magnético ali que
tipo, deu uma obscurecida na visão dele, é o que dá a entender aqui. Ele fala... Pálpebras semicerradas, né? Tá. Pálpebras semicerradas, acreditando Saldanha que alguma enfermidade inofensiva por alguns dias, a partir daquela hora, o ajudaria a meditar nos deveres do homem de bem. Primeira a fala aqui, que é da transformação do Saldanha, né? Então, Sim. quer dizer, aquele cara ali, com aquele ódio todo ali, já tinha mudado, como ele fala aqui, né? Visceralmente. Visceralmente. Então, ele já tinha mudado de atitude realmente notável, né? O trabalho do Gubi foi sensacional. Ele conseguiu converter aquilo que era uma coisa negativa, né, numa coisa positiva. Ele conseguiu fazer o cara começar a pensar nas coisas erradas que ele estava fazendo. E dar um outro rumo para a vida dele. Isso eu achei interessante. Ele enxergou que a relação pai e filho ali podia servir de alguma coisa, né? Que apesar de tudo, o cara era pai do menino e estava vendo aquele sofrimento todo ali. Porque ele deve ter percebido que, assim, o cara não é mal por natureza. Ele está fazendo aquilo e por algum motivo. Qual motivo era esse? Aí ele foi cavocando e descobriu qual que era o problema, né? Sim. E aí ele foi lá no... A gente vê o desdobramento nesse capítulo aqui. Ele foi lá na raiz do problema, né? Isso aí foi providencial para que as coisas mudassem, né, de rumo. Aí logo em seguida vem a pergunta número 3 também, né? Sim. O juiz se mantinha em repouso, mas sua mente estava inquieta e flagelada. Gubi permite que André toque a fronte do magistrado para auscultar seus pensamentos mais profundos. O que registra André nesse momento? Então, logo em seguida, aí, né, o magistrado tinha o corpo repousando sobre o colchão macio, mostrando, contudo, a mente inquieta, flagelada. Permitiu Gubil que eu lhe tocasse a fronte, auscultando-lhe os pensamentos mais profundos. Naquela hora avançada da noite, o encanecido cavalheiro meditava. Onde estariam centrados os supremos interesses da vida? Onde a ambicionada paz espiritual que se conquistara em mais de meio século de experiência ativa na Terra. Não conquistada, né? Ambicionava a paz espiritual que conquistara não conquistara em mais de meio século de experiência ativa na vida, na Terra. Porque arquivava no coração os mesmos sonhos, necessidades do homem de 15 anos, quando já ultrapassava, né, os 60. Crescer, estudar, casar-se, todas as lutas, no fundo, não lhe haviam modificado a personalidade. Conquistar os títulos que assinalam no mundo os sacerdotes do direito e por centenas de vezes enverga a toga para julgar processos difíceis. Proferia sentenças inúmeras e tivera nas mãos, sobre o próprio desígnio, a destinação de muitos lares e de coletividades inteiras. Receberam homenagens de pobres e ricos, grandes e pequenos, no transcurso da viagem pelo agitado mar das experiências terrestres, em face da posição que desfrutava no enfeitado barco do tribunal. Responder a milhares de consultas em casos de harmonia social, mas na vida íntima, singular deserto lhe povoava a alma toda.
sentia sede de fraternidade com os homens. Todavia, a posse do ouro e da eminência na atividade pública impunham-lhe grandes obstáculos para ler a verdade na máscara dos semelhantes. Experimentava intraduzível fome de Deus. No entanto, os dogmas das religiões sectárias e as discórdias entre elas afastavam-lhe o espírito de qualquer acordo com a fé atuante no mundo. Por outro lado, a ciência comum negativista e impenitente ressecara-lhe o coração. Toda a existência se resumiria a simples fenômenos mecânicos dentro da natureza? Adotava essa hipótese, toda a vida humana seria tão importante como uma bolha d'água a desfazer-se ao vento? Sentia-se dilacerado, oprimido, exausto. Ele que esclarecera a muitos quanto às mais elevadas normas de conduta pessoal, como elucidaria agora a si mesmo. Como ele se elucidaria agora, né? Defrontado pelos primeiros sintomas da velhice do corpo de carne, regia, magoado, contra a extinção gradual das energias orgânicas. Porque as rugas do rosto, o alvejar dos cabelos, o enfraquecimento da visão e o empobrecimento do celeiro vital, se a mocidade lhe vibrava a mente ansiosa por renovação. Seria a morte simplesmente a noite sem alvorada? Que misterioso poder dispunha assim da vida humana, conduzindo-a a objetivos inesperados e ocultos. Você vê a cabeça do cara como é que tá? O cara tava todo podia dormir, né? Sem saber para onde ir, né? Oncotou para onde eu vou, né? Aquela história lá. Tem uma frase aqui que ele define bem: experimentava intraduzível fome de Deus. Né? Sim. Ele fala aqui, né, os dogmas das religiões sectárias e as discórdias entre eles afastavam-lhe o espírito de qualquer acordo com a fé. Então ele não frequentava nenhuma religião, porque ele via que o que se falava eram coisas meio sem sentido, e ao mesmo tempo a própria religião também não dava explicação de nada. Então ele ficava igual aquele náufrago, né, que fica meio perdido, não sabe onde é que está, não sabe para onde vai, porque a religião não consolava e a ciência também não. E o coração dele, como ele diz aqui, estava ressecado, então... A própria contradição entre uma religião, contradição não, mas a discórdia entre as religiões, né, levavam ele a dúvidas. E ele rememorando que, né, desde os 15 anos, crescer, estudar, casar, né? Quer dizer, ele fez toda uma reminiscência da vida toda dele. Uhum. E aí ele chega nesse momento, tipo assim, perdido, sem saber o que fazer, sem saber o que caminho tomar, né? E aí inconformado, né, também. Sim. Quando ele descreve que, por que a ruga do rosto, o alvejado dos cabelos, enfraquecimento da visão, empobrecimento, etc., se a mocidade lhe vibrava na mente, ansiosa por renovação. Uhum. E eu achei interessante um trechinho que ele fala assim, sentia sede de fraternidade com os homens. Uhum. Todavia, a posse do ouro e a eminência da atividade pública impunham-lhe grandes obstáculos para ler a verdade na máscara dos semelhantes. Então é aquele negócio, né? Quando você... Eu já vi, né, na internet, quando você é rico, quando você é bem de vida, chega um monte de amigo. Sim. Você não sabe quem é. É na pobreza que você descobre quem realmente é seu amigo. Uhum. E aí não vai ter nenhum interesse, né?
Então aqui ele percebia assim, ele não conseguia ter amigos de verdade, né? Porque ele fala que sentia sede de fraternidade com os homens. Então a posição dele de juiz na sociedade, né, uma pessoa bem conceituada, né, rico, as pessoas chegavam até ele não sabe se realmente é uma pessoa que está ali só por intenção de obter alguma vantagem, ou se realmente está ali por amizade. Isso ocorre com muitas pessoas, né, no dia a dia aí. Aí ele chegou aqui no finalzinho completamente perdido, né? Aí ele já está pensando na morte, porque aí ele fala, né? Seria a morte simplesmente a noite sem alvorada? Então aí ele já começa a questionar, né? Será que com a morte tudo acaba? Ou não? Né? O inconformismo dele está me dando uma frasezinha do parágrafo anterior. Sentia-se dilacerado, oprimido e exausto. Ele que esclarecer a muitos quanto às mais elevadas normas da conduta pessoal, como elucidaria agora a si mesmo? Quer dizer, ele sabia dar conselho para todo mundo, mas ele... Para ele, não. Para ele mesmo, não. Porque receber homenagem de pobres e ricos, grandes e pequenos. Responder a milhares de consultas em casos de harmonia social, mas na vida íntima, singular deserto lhe povoava a alma toda. Então ele conversava com todo mundo, dava os conselhos, mas ele mesmo, para ele mesmo, ele não tinha muitas respostas, né? É o famoso caso de Ferreira espeto de pau, né? O próprio. Aí vem aí a quarta questão, logo em seguida. Gúbio coloca a sua mão na fronte do juiz, buscando reminiscências do processo de Jorge, e recomenda a André auscultar novamente, pousando sua mão sobre o cérebro. O que registra após esta intervenção de Gúbio? Então, continuando aí, retirei a destra, né, que era o André, percebendo que o respeitável funcionário tinha os olhos úmidos. Aproximou-se Gúbio e colocou-lhe as mãos sobre a fronte, comunicando-nos que prepará-lo-ia para a conversação próxima, dirigindo-lhe a intuição para as reminiscências do processo em que Jorge fora implicado. Daí a instante notei que os olhos do juiz exibiam modificada expressão, de se ia contemplar em cenas distanciadas com indizível tortura. Mostravam-se angustiados, doridos. O instrutor recomendou-me tomar a auscultação psíquica e voltei a pousar a mão direita sobre o cérebro dele. Com as minhas percepções gerais, algo desenvolvidas, ouvi-lhe os pensamentos novos. Por que razão se detinha, meditava o pai de Margarida, naquele processo liquidado a seu ver, desde muito, ferindo o próprio coração? Anos haviam transcorrido sobre o crime obscuro, entretanto o assunto lhe revivia na cabeça, qual se a memória lhe o impusesse, tirânica e desapiedada, por disco de estranho padecimento moral. Que motivos o levavam a rememorar semelhante peça judiciária com tanta força? Via Jorge mentalmente esquecido no abismo da inconsciência e lembrava-lhe as palavras veementes, afirmando inocência. Não conseguia explicar por que fortes razões lhe recolhera a filha, introduzindo-a no próprio lar. Debalde procurava o móvel secreto que o levava a demorar-se no assunto, naquela madrugada de inexplicável insônia. Recordou que o sentenciado perdera a assistência dos melhores amigos e a própria esposa suicidara-se em pleno desespero. No entanto, por que reter-se naquele caso sem importância? Ele, o juiz, chamado a processos incontáveis, apreciara enigmas muito mais intrincados e importantes. Não conseguia, pois, justificar-se quanto às reminiscências
do humilde condenado, réu de crime comum. Nesses comendos, o instrutor recomendou a Eloy e a mim o trazimento de Jorge fora do veículo carnal ao domicílio do magistrado, enquanto prepararia esse último desligamento parcial do corpo através do sono. Aí já vai entrar na 5, né? Na frente. Sim. Então, o André conseguiu perceber que ele vivia torturado, né? Sem saber por quê, né? Ele não tinha a menor ideia por que ele vivia desse jeito aí, né? Por que ele tinha botado, inclusive, a menina dentro da casa dele? Tava perdido mesmo. Ele também coloca aqui, né? Por que reter-se, naquele caso, sem importância, né? Chamado a processos incontáveis, apreciar enigmas muito mais intrincados e importantes. Então, tipo assim, um processo que ele deu pouquíssima importância diante de vários outros que tiveram a ideia dele muito mais relevância, e ele não entendia, porque ele mesmo não parava de pensar naquele caso, né? Como é um negócio assim que não tem importância nenhuma, né? Um caso de crime comum. Julguei tantos outros processos que tiveram muito mais relevância, e de repente eu estou aqui pensando num negócio que já foi liquidado há tanto tempo e até agora, né, tá na minha cabeça. Por que isso daí? Então ele estava meio estranhando isso daí, né? Minha internet caiu, eu entrei no celular, peguei a internet da Claro. A internet da casa caiu. Não, ô louco. Faz parte, vamos lá. Então vamos lá, estávamos aí comentando aí, né, a dificuldade que o homem tem de esquecer o processo, né? Sim. Processo que, na opinião dele, não tinha lá grande importância, mas ele não conseguia tirar da memória o negócio. Né? A gente vai ver mais pra frente aí que o porquê dele ter mantido isso na memória é que tem um passado lá por trás, né? Eu imaginei isso, algum resgate aí, né? Alguma coisa que ele tem que passar nessa vida agora. Porque é colocado, né? Mais pra frente a gente vai entrar nessa parte aí. Entendi. Podemos ir lá pra quinta? Podemos? Então lá, quinta, o juiz e Lia, neta de Saldanha, são provisoriamente libertos das teias fisiológicas para um diálogo com Rúbio, instrutor espiritual, e Jorge, condenado pelo juiz. Aí tem duas letrinhas aí, A e B, né? A. Façam uma reflexão quanto às condições mentais e evolutivas do juiz, de Lia e de Jorge. Quer seguir aí, Leonardo? Logo em seguida, voltamos, o companheiro e eu, ao cubículo do obsediado. Se achava ausente do vaso físico em grande prostração. É o Jorge, né? Isso aí. Isso, esse é o Jorge. Isso. Administrei-lhe o organismo perispiritual, recursos fluídicos reparadores e transportamo-lo à residência indicada. Essa altura, o dono da casa e a neta de Saldanha, provisoriamente libertos das teias fisiológicas, já se encontravam ao lado de Rúbio, que recebera Jorge com desvelado carinho e unindo os três, como que identificando-os a uma corrente magnética que, de forte expressão, emprestou-lhe forças à mente por intermédio de operações fluídicas, para que os ouvissem acordados em espírito, tanto quanto possível. Notei então que o despertamento não era análogo para os três. Variava de acordo com a posição evolutiva e as condições mentais de cada um.
O magistrado era mais lúcido pela agilidade dos raciocínios. A jovem Lia colocava-se em segundo plano pelas singulares qualidades de inteligência. E situava-se o Jorge na posição inferior em face do esgotamento em que se encontrava. Vendo-se à frente do antigo réu e da filha que identificou de pronto o categorizado expoente da justiça, perguntou a esmo, absolvido de insofrível espanto. Onde estamos? Aí nesse parágrafo anterior respondeu o item A, né? Sim. Ele fala das condições. É a condição, né, a condição de que eles se encontravam, né? Ele respondeu, onde estamos? A questão pede, assim, para fazer uma reflexão quanto às condições mentais evolutivas dos três, né? Do juiz, Davi e de Jorge. Então, cada um naquela condição em função do estágio espiritual de cada um, né? De acordo com a posição evolutiva, né? A condição evolutiva. E por incrível que pareça, o juiz era o que estava mais lúcido. Isso. Ele coloca assim que o magistrado era mais lúcido pela agilidade dos raciocínios. Sim. Né? Aliás, a mente dele não parava, né? Ele como uma pessoa, né, na função que ele exercia, né, ele precisava realmente ser uma pessoa de raciocínio, né? Senão como é que ele ia julgar, né? Como é que ele ia ver as provas, como é que ele ia analisar os processos. E aí ele tinha realmente, pela função, ele tinha que ter essa agilidade de raciocínio mesmo. Tinha um certo preparo para isso, né? Como todo juiz. Porque é necessário, né? Você para poder analisar um processo, ver provas, tirar uma conclusão daquilo ali, realmente não deve ser fácil. Mas a mente dele também já estava cansando, né? De tanto que ele sofria, que ele pensava em tudo. Ele estava naquela situação, tipo assim, pô, vivi minha vida toda cheio de esperanças e agora chego aqui e simplesmente não acredito em nada, nada faz sentido, para onde que eu vou, né? O que eu faço agora? Ele estava meio que assim, um náufrago mesmo, né? Tava ali meio perdidão lá, completamente sem saber o que fazer, né? Mas apesar de tudo, ele estava ainda intelectualmente, ele estava melhor do que os outros dois, né? Ali, pelo que ele diz aqui, é porque era uma pessoa inteligente, né? De natureza, né? E o Jorge, coitado, estava... Coitado, tá numa condição, era o pior deles, né? O que ele sofreu com as duas em cima dele lá, pô, agora estava esgotado. O fato de... Primeiro, né, ele foi condenado injustamente, né? Ele era inocente, pelo que coloca aqui, né? Isso desgasta muito a pessoa, né, Davi? Aí, ele preso injustamente. A filha sem pai nem mãe. A mulher morre. A mulher se suicida. Isso. A mãe também morre. O cara fica num estado mental realmente lamentável, né? Tava realmente situação difícil. Vamos lá, a letra B? Vamos lá. Continua aqui, né? Como foi o encontro entre os envolvidos? Então, daí o juiz chega e... Onde estamos? Estava mais lúcido. Onde estamos? Nenhum de nós se atreveu à resposta. Rubem, no entanto, orava em silêncio, e quando formosa luz se lhe irradiou do tórax do cérebro, dando-nos a entender que o sentimento e a razão se acham nele irmanados em claridade celeste. Exclamou para o assombrado interlocutor, tocando-lhe afavelmente os ombros: Juiz, o lar do mundo não é tão somente um asilo de corpos em que o tempo transformará. É igualmente o ninho das almas onde o espírito pode entender-se com
entender-se com o espírito quando o sono sela os lábios da carne, suscetíveis de mentir. Congregamo-nos em teu próprio abrigo para uma audiência com a realidade. O chefe daquele santuário doméstico escutava perplexo. O homem encarnado na terra, continuou Gúbio, empolgante, continuou Gúbio empolgante. O homem encarnado na terra é uma alma eterna usando o corpo perecível, alma que procede de milenários caminhos para a integração com a verdade divina. A maneira do pedregulho, né? Esses seixos são pedregulhos que descem rolando nos séculos do alto do monte para o seio recôndito do mar. Somos todos atores do drama sublime da evolução universal, por intermédio do amor e da dor. Indébita é a nossa interferência nos destinos uns dos outros, quando os nossos pés trilham retos caminhos. Todavia, se nos desviamos da rota daquele que é razoável, o apelo do amor para que a dor diminua. O magistrado ligou os conceitos ouvidos à presença de Jorge na sala e inquiriu aflito: apelo porventura em favor desse condenado? Sim, respondeu o nosso interlocutor sem hesitar. Não acreditas que esta vítima aparente de inconfessável erro judiciário já tenha esgotado o cálice do martírio oculto? O caso dele, porém, permanece liquidado. Aí, Gúbio, né? Não, juiz, nenhum de nós chegou ao fim dos processos redentores que nos dizem respeito. Não serei Jorge acusado, penitente, o único sentenciado, indigno de uma pausa nas dores da remissão. O interlocutor arregalou os olhos, mostrando o certo orgulho ferido, e retorquiu quase que sarcástico: mas eu fui juiz da causa, consultei os códigos necessários antes de emitir a sentença. O crime foi averiguado, os laudos testemunhais conduziram o réu. Não posso, sem consciência, aceitar intromissões, mesmo tardias, em argumentações ponderosa e cabível. Agora acho que entra na próxima. Não. Gúbio contemplou compadecidamente e considerou: compreendo ser negativa. Os fluidos da carne tecem um véu pesado demais para ser facilmente rompido pelos que não afeiçoam ainda diariamente, ao contrário da espiritualidade superior. Invocas a tua condição de sacerdócio da lei para esmagar o destino de um trabalhador que já perdeu tudo quanto possuía, a fim de que resgatasse intensivamente os erros do passado distante. Refere-se ao título que a convenção humana te confiou, certamente atendendo às injunções do poder divino. Entretanto, não me pareces amoldado a sublimes fundamentos da sua elevada missão no mundo. Portanto, o homem que aceitou a mordomia no quarto dos bens materiais e espirituais do planeta nunca alardeia superioridade. Quando
quando consciente das obrigações que lhes cabem, por entender na administração fiel um caminho de aperfeiçoamento, mesmo por meio de extremo sofrimento moral. Distribuir amor e justiça simultaneamente na atualidade na Terra, em que a maioria das criaturas menospreza semelhantes dádivas, é crivar-se de dores. Admite-se que o homem viverá sem contas, ainda mesmo aqueles que supõem compadecido, capacitado para julgar o próximo em definitivo? Acreditas que haja o réu? Acreditas haja o teu raciocínio? Teu raciocínio acertado em todos os enigmas da senda? Terás agido parcialmente de todas as decisões? Não creias. É muita pretensão, né? Sim. O justo juiz foi crucificado. O justo juiz foi crucificado no madeiro de linhas retas, devotar-se no mundo a extrema retidão. Todos nós, na estrada multissecular conhecimento edificante, muita vez colocamos o desejo acima do dever e o capricho. E o capricho, o cavaleiro dos princípios redentores que nos compete observar. Em quantas ocasiões já se identificou o mandato às contrafações da política deste desintegrante dos homens ávidos de transitório poder? Em quantos processos permitistes que os teus sentimentos se turvassem no personalismo delinquente? Toma! O homem em cuja presença identifica Saldanha, perigoso inimigo, revelava-se infinitamente confundido. Palidez cadavérica lhe cobria o semblante, sobre o qual grossas lágrimas principiavam a correr. Juiz, continuou Gulben em voz firme, não fosses a compaixão divina que te concedesse os ministérios diversos auxiliares invisíveis, amparando-te em ações por amor à justiça que representas, as vítimas dos seus erros involuntários e das paixões obcecantes daqueles que te cercam, não te permitiriam a permanência no cargo. O teu palácio, não sei se até onde vai isso. Não, pode ir, tem muita coisa. O teu palácio residencial mostra-se repleto de sombras, muitos homens e mulheres dos que sentenciastes em mais de 20 anos de lides do direito, arrebatados pela morte, não conseguiram seguir adiante. Colados se acham os efeitos das suas decisões e demoram-se em tua casa e demoram-se em tua própria casa, aguardando-te explicações oportunas. Milionários da lei, sem hábitos... Missionários da lei. Missionários da lei, sem hábitos de prece e meditação, únicos recursos pelos quais poderiam abreviar o trabalho de esclarecimento que te assiste. Grandes surpresas te reserva o transe final do corpo. Verifica-se
Verificando-se pausa muito longa, o magistrado exteriorizou nos olhos infindável terror, caiu de joelhos e rogou: benfeitor ou vingador, ensina-me o caminho que devo fazer em benefício do condenado. Facilitarás a remissão do processo, retirando-lo-ás à liberdade? É ele, então? Facilitarás a revisão do processo e restituí-lo-ás à liberdade. Restituí-lo-ás à liberdade. Ele é, então, inocente? Indagou o interlocutor, hesitando as bases sólidas de futuras conclusões. Ninguém sofre sem a necessidade à frente da justiça celeste. E tão grande harmonia rege o universo que nos próprios males se transubstanciam. Transubstanciam em bênçãos, explicando tudo, em dando-nos a aparecer dando-nos a perceber que precisava gravar na mente do juiz quando se lhe pedia a ação providencial, continuou: não te circunscreverás a mencionada medida, amparar-lhe-ás a filha, hoje internada por favor de sua casa, em tua casa, em estabelecimento contínuo, onde possa receber a necessária educação. Mas interveio o jurista, essa menina não é minha filha. Não serias, entretanto, convocado por nós a semelhante encargo, se não pudesse recebê-lo. Crês, porém, que o dinheiro e a disponibilidade devam satisfazer tão somente as exigências daqueles que se unem a nós dentro dos laços consanguíneos? Liberta o coração, meu amigo. Respira em mais alto clima. Aprende a semear o amor no chão em que pisas. Quanto mais eminentemente colocas a experiência humana, mais intensivo pode tornar-se o esforço da criatura da própria elevação. Na terra, a justiça abre tribunais para encaminhar o crime em seus aspectos variados. Examinar o crime em seus aspectos variados. Examinar o crime em seus aspectos variados, especializando-se na identificação do mal. Todavia, no céu, a harmonia abre santuários, apreciando-os a bondade e a virtude, consagrando-se à exaltação do bem na totalidade dos seus ângulos divinos. Enquanto é tempo, faze de Jorge um amigo e a filha dele uma companheira de luta que te afague um dia os cabelos brancos e te ofereça mais tarde a luz da prece quando teu espírito for compelido a transpor o escuro portal do túmulo. Parou aí? Por aí começa a sexta, né? O juiz, portanto, interrompeu. Como agir, porém? Aí vai. O Google de novo foi na veia, né? Ele... Tadinho do juiz. Com certeza, não tem por onde, né? Tem vários trechos aqui interessantes, né? Primeiro, ele chama a atenção do juiz, o juiz, né? Opa, mas já julguei esse caso aí. Uhum. O cara é criminoso, já tá liquidado. Aí ele começa a explicar, fala, não, é bem assim, né? Tem muita coisa aí que você não tá sabendo da verdade. Aí depois começa também a falar, olha, você andou cometendo uns errinhos aí, hein? Sim. Você acha que acertou em tudo, né? Lembra bem aí que tem aí umas coisinhas estranhas que você andou fazendo. E
Ele deixa aberto, e deixa que cada um de nós, na verdade, tem os seus percalços, etc. Então a coisa não termina aí, não, né? Tipo assim, né? E ficou marcado aqui também, quando ele diz: o justo juiz foi crucificado no madeiro de linhas retas, por demonstrar no mundo a extrema retidão. É isso. Então, foi crucificado no madeiro de linhas retas por devotar-se no mundo a extrema retidão. Aí tem um trecho aqui que ele fala, aí ele cai em si, né? Ele percebe, né, que ele não é toda essa honestidade. Que ele pensa, né? Aí ele pede, né, como que devo fazer a benefício do condenado, né? Aí o Rubio já dá um toque, né? Ó, quando você voltar aí para o corpo, você procura desarquivar esse processo e reanalisa esse processo aí, porque tem coisa errada lá. Aí ele pergunta, ele então é inocente? Né? Eu achei interessante esse trecho que ele fala, ele pergunta se o rapaz é inocente, né? Aí ele fala, ninguém sofre sem necessidade à frente da justiça celeste. Ou seja, na verdade não existe injustiça. Não. Se você está se lascando, é porque alguma coisa... Lá de trás, né? Tem, né? Aí ele fala assim, e tão grande harmonia rege o universo que os nossos próprios males se transubstanciam em bênçãos. É isso aí. Ficaremos tudo. Então, todo o universo, ele é regido por leis universais, que são as mesmas em qualquer lugar, e que funcionam da mesma forma. Então, enquanto a gente está aí cometendo os nossos erros, a gente vai, né, com esses erros, aprendendo a mudar os nossos pensamentos e as nossas atitudes, né? Então, por isso que ele fala aqui, que os nossos próprios males se transubstanciam em bênçãos. Então, a gente está transformando... evoluindo. As coisas erradas que a gente vai fazendo, a gente vai transformando em coisas positivas, coisas certas. Por isso temos que agradecer tudo, né? Qualquer coisa. É legal também quando ele fala aqui da ausência de Deus, já tinha sido dito lá, né, que ele estava sentindo carência. Missionário da lei, sem hábitos de prece e meditação, únicos recursos através dos quais poderias abreviar o trabalho de esclarecimento que te assiste, grande surpresa te reserva o trânsito final do corpo. Aí ele manda, o Gúbio dá um toque nele para ele transformar o cara em amigo, porque poderia até rezar por ele no final, quando ele tivesse uma situação dramática lá. É porque ele dá um toque, filho, ó, você aí, você é juiz, você tá fazendo um monte de coisa aí, né? Coisa certa, coisa errada. E você não é uma pessoa muito habituada a se voltar, né, a Deus, né? Não faz não tem o hábito de meditar nas suas atitudes. E aí ele coloca, únicos recursos através dos quais poderias abreviar o trabalho de esclarecimento que te assiste. Então, ele não tinha o hábito da prece, não tinha o hábito da meditação, nada. Ele simplesmente agia como se fosse um robô, mecanicamente. Ao pé da letra, né, como se diz. Ele lia a sentença e... Ele não parava, durante a vida dele, ele não parava um instante para pensar naquilo que ele faz, né? Refletir nas suas atitudes. Ele estava ali vivendo, né? Como se diz, deixa a vida me levar, né? Uma vez eu vi uma declaração no juiz que ele dizia que o juiz não pode ficar preso na lei. Ele tem que consultar o coração dele. Eu achei muito bacana essa frase que ele falou. Ele dizia, muitas sentenças que eu dei, eu consultei meu coração. Eu fiz uma oração e consultei meu coração antes de dar a sentença. É muito difícil. É o que ele não fazia, né? É que ele nunca fez. Que ele não fazia e que, na realidade, muito desse juiz aí, o cara fica...
Os caras são mecânicos mesmo, eles aplicam a lei. Né? O cara ele não consulta o coração, não consulta a consciência. Eu tenho a impressão que esse juiz que falou isso, ele é espírita, ele não falou nada, não deu a entender isso, entendeu? Mas é aquela história de você não sabe, não tem ideia do todo, né? Você não tem ideia do todo. Então, muitas vezes, você pode livrar a pessoa de uma situação, muitas vezes ela até pediu aquilo ali, né? Mas... Você acha que o juiz... Você está perdendo a oportunidade de não fazer aquilo com a pessoa. Então, muitas vezes também a pessoa tem uma relação com você também, né? Ele e o juiz têm uma relação. No caso aqui, a gente vai ver na frente que eles tiveram uma relação no passado. Eu achei interessante um trechinho também aqui que ele fala assim, porquanto o homem que aceitou a mordomia no quadro dos bens materiais ou espirituais do planeta, nunca alardeia superioridade, quando consciente das obrigações que lhe cabem. Então aqui eu lembrei daquela passagem do Evangelho que o Jesus fala sobre o mordomo infiel. O mordomo infiel era aquele que trapaceava o patrão, né? Aí quando o patrão descobre que ele estava trapaceando ele vai lá e começa a trocar os recibos de dívida das pessoas que eram ali ligadas a esse patrão. Então, tipo assim, o cara tava devendo 1.000 jarros de azeite pro patrão. Assina aqui um documento que você só tá devendo 700. E ele fez isso com todo mundo. E aí ficou uma parábola meio estranha, né? Porque aí depois no final o patrão chega para ele e ainda agradece. Falei, nossa, você é uma pessoa extremamente prudente, hein? É tipo assim, eu fui roubado, eu ainda vou elogiar o cara, né? Mas aí é que é a questão, né? Porque quando Jesus falava nas parábolas, ele utilizava elementos da vida material, mas o conceito era espiritual. Uhum. Então o que ele estava querendo dizer, que você que está aqui na Terra, que é que ele cita aqui, o mordomo dos bens materiais, aproveite a oportunidade para você, mesmo fazendo às vezes coisas erradas, fazer algumas coisas certas. Porque a gente não vai acertar sempre, a gente realmente não é perfeito, então a gente não vai acertar sempre. Mas pelo menos utilize esses bens materiais que você ganhou, que está utilizando aqui na Terra, para pelo menos fazer alguma coisa boa para si mesmo. Exatamente. Né? E aí você começar a melhorar. Esse aqui era o conceito que ele passou, mas que muita gente não entendeu. Durante séculos ninguém entendeu muito bem. Aí ele começa, né, no finalzinho aí ele já começa a entender, né, e começa a mudar, né, o pensamento, já começa a perceber que ele andou cometendo uma gafezinha, né, com o processo. Aí vem a sexta questão, né? Amanhã, informou o instrutor, calmo e persuasivo, te erguerás do leito sem a lembrança integral do nosso entendimento de agora. Leia todo o parágrafo e faça uma analogia entre a mensagem de Gúbio e a nossa própria vida. Seremos nós igualmente abençoados com orientações e amparo espiritual durante o sono? Provável. Amanhã, informou o instrutor calmo e persuasivo, te erguerás do leito sem a lembrança integral do nosso entendimento de agora, porque o cérebro de carne é um instrumento delicado, incapaz de suportar a carga de duas vidas, mas ideias novas surgirão formosas e claras com respeito ao bem que necessitas praticar. A intuição, contudo, que é o disco milagroso da consciência, funcionará livremente, retransmitindo-te as sugestões desta hora de luz e paz, qual canteiro de bênçãos, ofertando-te flores perfumosas e espontâneas. Chegado esse momento, não permitas que o cálculo te abaixe o impulso das boas obras. No coração hesitante, o raciocínio vulgar luta contra o sentimento renovador, turvando-lhe a corrente límpida com o receio da ingratidão ou com ruinosa obediência aos preconceitos estabelecidos.
Diante de Saldanha, que acompanhava a cena, demonstrando um indizível bem-estar, Jorge e a filha trocavam olhares de alegria e esperança. O magistrado contemplou-os pensativo, notando-se-lhe o propósito de endereçar ao nosso instrutor novas interpelações. Dominado, no entanto, pelas emoções do minuto, calou-se resignado e humilde. Rubio, entretanto, prescrutando-lhe os pensamentos, tocou-lhe a fronte de leve, com ambas as mãos, e falou em voz firme. Gostarias que me expressasse a respeito da culpabilidade do réu, a fim de que a tua consciência de julgador consolide certos pontos de vista já esposados no processo que nos reportamos? Em verdade, quanto ao delito de que é presentemente acusado, Jorge tem as mãos limpas. Entretanto, a existência humana é como o precioso tecido de que os olhos mortais apenas enxergam o lado avesso. É isso aí, né? Não sabemos do todo. Uhum. Nos sofrimentos de hoje, solvemos os débitos de ontem. Com isso, não desejamos dizer que nossas falhas, muitas vezes oriundas da ociosidade ou da impenitência de agora, gerando resultados ruinosos para nós mesmos e para outros, sejam recursos providenciais ao pagamento de alheias dívidas, porque assim consagraríamos a fatalidade por soberana do mundo, quando, em todas as horas, criamos causas e consequências com os nossos atos cotidianos. As entidades que pranteiam as tuas portas não choram sem razão, e mais dia, menos dia, a toga que envergas temporariamente acertará contas com todos aqueles que em torno dela se lastimam. Jorge, porém, que aqui não se encontra em reclamações, e sim trazido por nós para benéfico entendimento, liberou certa parte do pretérito doloroso. Gube, a essa altura, fez grande pausa em suas elucidações, fixou o interlocutor mais profundamente e prosseguiu com grave entono. Juiz, pessoas de sucesso que nos afetam a consciência de maneira particular não constituem objeto vulgar na marcha reveladora da vida. Por agora, trazes a mente subjugada pelo choque biológico do retorno à carne, e não poderias seguir-nos na exumação do passado recente. Aí eu acho que começa a sétima, né? É isso. É. Então, eu acho que se o juiz, que é um cara que não estava próximo de Deus, pelo menos não dava bola para oração, né? Para se aproximar mais do plano espiritual. Ele teve essa chance, por que nós não poderíamos ter, né? A gente está um pouquinho acima dele, uma coisinha, um fiapinho, mas eu acho que tudo vem da oração, né? Quanto mais você ora, eu acho que mais você é assistido, né? Mais você recebe insights, etc, etc. Se você se predispõe a receber o amparo, aí você recebe, né? A oração é um dos meios, né? As suas atitudes também, né? Isso aí é importante falar. Porque aqui até um pouquinho antes, ele cita, né? Missionário da lei, sem hábitos de prece e meditação. A meditação também é uma das formas. Porque você, na meditação, você abstrai de tudo e concentra-se apenas no seu pensamento. Então, você consegue também direcionar a mente para receber alguma coisa, né? Então, são as duas coisas, né? As duas possibilidades. Aí, aqui a questão que ele coloca é assim, será que o que aconteceu com o juiz, ele receber, né, esses toques durante o sono, será que acontece conosco também? Com certeza que sim, né? Até porque somos todos filhos de Deus, né? E como disse o Cláudio, se você está aberto a isso, se você está se propondo a isso, você não é uma porta, né? Você não está fechado. Com certeza, sim. E ele tinha um débito enorme, hein? Porque ele fala aqui, as entidades que planteiam as tuas portas não choram sem razão. Em mais dia menos dia, a toga que te envergas, temporariamente acertará contas com todos aqueles que em torno dela se lastimam. Ele tinha, pela condição de juiz, né, de julgamento, né, de determinar, vamos dizer, a
não a condição de vida, mas o destino de determinadas pessoas. A partir do momento que você executa uma sentença, que você coloca alguém na cadeia, você muda a vida da pessoa, assim, né? Então, numa decisão judicial, realmente produz guinadas aí grandiosas, assim, forçosas na vida de qualquer ser humano. Por isso a importância que a gente tem que dar para aquelas intuições que às vezes a gente recebe assim do nada. Mas essas intuições é aquilo que você falou, a gente tem que estar predisposto a elas, né? Ou Sim. pelo menos se abrir ou dar oportunidade para que elas apareçam, né? Isso através da meditação, da oração, etc. Orar, meditar e agir também, né? Temos que agir, né? Sim. Porque a intuição, ele coloca que a intuição ela pode ser alguém que deu uma soprada para você naquele momento, ou a reminiscência daquilo que você vivenciou durante o sono e que foi, né, passado para você. Aí você tem aquela intuição naquela hora que precisa, aí você lembra daquela conversa que de repente você teve durante o sono. Isso. Então, mas é como o Alexandre colocou, se o cara que não ligava para nada, o cara de repente teve essa ajuda, se a gente está predisposto a isso, a gente também vai receber, com certeza. Com certeza. Eu confesso que muitas vezes, assim, obviamente que não numa condição de juiz mesmo, porque eu não sou juiz nem nada, mas muitos dos problemas que eu enfrento, que eu já passei na vida, etc., vem uma luz depois do sono, né? Depois do sono, você receber aquela, aparece, de repente, clarear ali na frente, apareceu uma luz, né? Você acordar e falar, nossa, olha só, a resposta está aqui. E a gente ficar ali matutando e ruminando determinadas situações, e de repente elas se elucidam, né? Se esclarecem. E achei interessante um trecho que ele fala aqui, ele explica, né, essa questão de você resgatar débitos do passado, que muitas vezes as pessoas têm aquela ideia errada, né, que você cometeu uma atitude determinada ato e você vai receber na próxima de volta. Então aí ele coloca aqui, eu acho interessante isso. Ele coloca assim, nos sofrimentos de hoje, solvemos os débitos de ontem. Com isso, não desejamos dizer que nossas falhas, muitas vezes oriundas da ociosidade ou da impenitência de agora, gerando resultados ruinosos para nós mesmos e para outrem, sejam recursos providenciais ao pagamento de alheias dívidas. Porque, assim, consagraríamos a fatalidade por soberana do mundo, quando, em todas as horas, criamos causas e consequências com os nossos atos cotidianos. Sim. Então, ele está deixando bem claro, assim, a coisa não é um determinismo, assim, tão rígido, que se você matou alguém com um tiro, na próxima você vai morrer com um tiro também. Não é assim que funciona. Então, o retorno, ele se dá de forma a consertar aquilo de errado que você fez. E não simplesmente olho por olho, dente por dente. Então, achei interessante esse trecho que ele deixa bem claro. Não funciona dessa forma, como muitas vezes as pessoas pensam, ou que religiões como o hinduísmo coloca que é simplesmente um tomar lá da cá, eu fiz, eu vou receber e pronto, acabou. Não é assim. Não é uma coisa que funciona como um relógio. Eu fiz, eu vou ter que pagar na mesma moeda. Ele deixa bem claro isso. Isso aqui é interessante. As suas atitudes podem amenizar sua pena, né? Basicamente isso, né? Também. Sim. Você vai pagar, mas
A própria proposta desse resgate nem sempre é na mesma moeda. É isso que a gente tem que entender. Uhum. Se eu mato uma pessoa e na próxima eu tenho que reconciliar com ele pode vir como meu filho. Uhum. Então é uma forma muito mais inteligente de resgatar e de fazer uma reconciliação do que eu matei, então aí ele vai me matar. Isso não tem aí é o que ele fala. Aí não tem fim, nunca vai ter fim. É um ciclo vicioso aí, sem fim. Não é? Com certeza. Então não vai existir nenhuma oportunidade de resgate, né? Não existiria isso, né? Pois é. Todo mundo estaria condenado ao quê? É olho por olho, dente por dente. Então, toma lá, dá cá, toma lá, dá cá. Toma o seu troco. Daí você recebe do outro. É um processo interminável. Seria um processo interminável. Faz sentido, realmente. Aí a sétima e última, que vai contar a historinha deles, né? Quais laços envolvem Jorge, Lia, Alencar e o juiz? Vai lá, meu amigo Leonel. Logo em seguida é o juiz. O juiz. Pessoas e recursos que não se afetam à consciência de maneira particular, não constituem objeto lugar na marcha reveladora da vida. Por agora, trazes a mente subjugada pelo choque biológico do retorno à carne, não podereis seguir-nos a execução do passado recente. Já te auscultei, no entanto, nos arquivos mentais e vejo os quadros que o tempo não foi. No século findo, guardavas o título de posse sobre extensa faixa de terra e orgulhava-se da posição de senhor de dezenas de escravos, que em maioria reencarnados atualmente te entrego a falange de colaboradores dos trabalhos comuns que te sentes constrangido pela máquina funcional. Todos eles devem assistência e carinho, auxílio e compreensão. Nem todos os servos do passado, porém, te confundem no mesmo naipe de relação com o espírito. Alguns se salientaram no drama que viveste, volvem ao teu caminho, impressionando-te o coração. Jorge de hoje para ontem, Jorge de hoje era ontem o teu escravo, embora nascesse quase no mesmo teto que te assinalou os primeiros choros. Era teu servidor perante os códigos terrestres, irmão diante as divinas leis, não obstante, afagado por outra mãe. Nunca lhe de semelhante aproximação, considerada em tua casa por aviltante, ultraje o nome familiar. Chegados ambos à tarefa de paternidade, o teu filho de ontem e de hoje se transviou a filha do pretérito e de agora, e quando semelhante amargura sobreveio, com menosprezo, né? O escárnio supremo para um lar cativo e triste. Determinastes medidas condenáveis que culminaram no insofrível desprezo de Jorge em outros tempos, o qual... Insofreável desespero de Jorge. Insofreável desespero de Jorge em outros tempos, o qual desavorado e semilouco
não somente roubou a vida do corpo de seu filho, que invadira o santuário doméstico, mas também a própria existência, suicidando-se em dramáticas circunstâncias. Todavia, nem a dor nem a morte apagam as aflições de responsabilidade que só o regresso à oportunidade de reconciliação concede redimir. Olha aí. E aqui te encontras de novo diante do condenado, junto do qual sempre te inclinastes à antipatia gratuita, e ao lado da jovem a quem prometestes amparar por filha muito querida ao coração. Trabalha, meu amigo, trabalha, meu amigo. Vale-te dos anos, porque Alencar e tua pupila serão atraídos à bênção do matrimônio. Age enquanto podes. Todo bem praticado facilitará a ti mesmo, porquanto outro caminho para Deus não existe, fora do entendimento construtivo da bondade ativa, do perdão redentor. Jorge... Aí praticamente ele coloca assim, todos eles viveram, né, no século XIX, pelo que coloca aqui, né, e estava no século XX. Então ele era um escravo, o atual juiz era irmão dele de sangue, né? O pai dos dois, né, provavelmente tinha a esposa e tinha uma escrava que ele servia, né? Então, o Jorge, ele foi filho do senhor do engenho com uma escrava, e o atual juiz, ele era filho do dono da fazenda com a mulher legítima. Isso. Então, os dois, na prática, por parte de pai, eram irmãos. Só que aí o tal do juiz, ele não gostava, porque ele era filho de uma escrava. Sim. E aí os dois depois, né, tiveram seus próprios filhos. Aí o filho do juiz, na encarnação passada, parece que abusou da filha do Jorge, da encarnação passada, e foi lá e matou o filho do juiz. E aí ele ficou meio doido, foi lá, né, com o acontecido, ele mata o filho do juiz, na encarnação passada. Aí criou todo esse drama entre esses espíritos aí, né? Então, agora eles retornaram para tentar essa reconciliação, né? Só que aí, lembrando do passado, que o Jorge matou o filho dele, ele inconscientemente acabou condenando o Jorge à prisão, mais baseado naquela reminiscência do passado que ele tinha de raiva, ódio, né? E aí você vê como que as vidas no passado que a gente tem influencia a nossa atual, se a gente não realmente controlar os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Você vê que ele inconscientemente condena o Jorge por um fato vivido numa vida anterior. Aí ele tenta, né, o Google tenta reconciliar os dois, né? Não te dispõe por tua vez aos testemunhos salvadores, né? Aí abeirou-se de Jorge, estendeu-lhe a destra, né? Então aí o juiz, num gesto de tentativa de reconciliação, né, dá a mão para o Jorge para que os dois, né, se reconciliassem, né? É interessante que o Alencar, que é o filho do juiz atual, não é isso? Vai acabar casando com a menina lá, com a Lia, com a pupilinha. Sim. Ele fala... Alencar e tua pupila serão atraídas para a bênção do matrimônio. Sim. Porque provavelmente a filha do Jorge na encarnação passada é a filha atual, né? Pelo que dá a entender.
E o filho do juiz na encarnação passada é o tal do Alencar. É o Alencar mesmo. Então todos eles tinham uma conexão que era necessário harmonizar e reparar, né? Uhum. Parece que ia acontecer isso, né? Aí o juiz acaba também aceitando, né, a menina, né, serás minha filha doravante para sempre. Aí o Gúbio ajudou-os a partir na direção do interior doméstico, enquanto nos dispunha a reconduzir Jorge ao presídio de cura, onde o corpo em repouso o esperava. Então, ele reúne todos os partícipes do drama para criar um espírito de reconciliação. Uhum. E aí os respectivos voltam, né, para o corpo na esperança que, acordando cada um deles, né, comece a mudar, né, suas atitudes e começa a mudar essa história. Sim. Começa a dar aí ao Saldanha. Saldanha, plenamente fortificado por sua alegria misteriosa que lhe refugia a expressões fisionômicas, avançou para o nosso instrutor e, tentando auscultar-lhe as mãos, murmurou, beijar-lhe as mãos, né? Sim. Nunca pensei em encontrar uma maneira tão gloriosa quanto esta. Quem te viu, quem te vê, hein? E o Saldanha, onde é que ele entra nessa história? O Saldanha deve ter alguma coisinha também aí nessa. Provavelmente, talvez tenha alguma ligação, né? Mas aí eu acho que a situação desses espíritos aqui era muito mais forte do que a do Saldanha, né? Mas o papel do Saldanha aqui, você vê, é uma mudança completamente, assim, da água para o vinho. Sim. Rapaz, ele teve uma transformação, assim, considerável. Coisa que não... Se o Gúbio agisse lá atrás, naquele capítulo em que o André Luiz fala assim, pô, mas por que ele não pegou não pegou no tapa esse Saldanha aí? Você vê que funcionou muito melhor você agir de uma forma muito mais correta e educada e gentil, né, do que partir pro tapa. Então... Sim, é porque no fim as fichas foram caindo, né, vamos dizer, né? Eles, cada um dentro do seu nível de consciência, foram se entendendo e tal, ligando uma coisa na outra, e a coisa fluiu de forma mais leve, né? Em algum lugar aqui ele fala, nesse texto mesmo, que o amor é capaz de tudo. Tem um pedacinho que ele fala. Acho que é no final aqui, ó, Saldanha, nenhum júbilo depois do amor de Deus é tão grande quanto aquele que reconhecemos um amor espontâneo de um amigo. Semelhante alegria nesse momento é nossa, porque porque te sentimos a amizade nobre e sincera no coração. Isso vale para nós também entender que, assim, a gente nunca vai conseguir resolver uma diferença com alguém no tapa. Sim. A gente tem sempre que pensar que, assim, agir de uma forma mais serena sempre vai ser a melhor solução. Com certeza. É isso aí, então. Encerramos por hoje.